Olá pessoal, 21ª aula de Finanças Pessoais. Hoje nós iniciamos renda variável. Na aula passada nós terminamos a renda fixa e agora nós iniciamos falando sobre ações. Você sabe o que é uma ação de uma empresa? Uma ação de uma empresa nós podemos definir como sendo a menor parcela da empresa. Uma unidade de ação é a menor parte do negócio. Então, quando você adquire uma unidade de ação de qualquer empresa, você já é dono daquela empresa. Dentro da proporção de uma única ação. Mas você já é dono de uma empresa. Ok? Você já é sócio do negócio. Bom, que tipos de ações nós temos? Basicamente, nós temos 3 tipos de ações. As ações ordinárias, as ações preferenciais e as ações chamadas UNITs. U-N-I-T-S. UNITs. Vamos falar sobre cada uma delas. As características. O que é uma ação ordinária? Também chamada de ON. Uma ação ordinária é aquela ação que te dá poder de voto. Te dá direito a voto. Ok? Quando você compra uma ação, por exemplo, da empresa, se ela é uma ação ordinária, você já tem direito a deliberações da empresa, porém dentro da sua proporção de voto, que é a proporção das suas ações. Por isso que quando nós que compramos poucas ações, somos considerados minoritários, mas nós temos direito a um representante no conselho da empresa que representa os minoritários, certo? Bom, ação preferencial é uma ação PN, também chamada de PN. A ação preferencial é uma ação que não te dá direito a voto, a deliberação, como a ordinária dá, a ON, mas te dá preferências na hora, por exemplo, de distribuição de dividendos, na hora, por exemplo, se a empresa falir, entrar em processo de falência, você como acionista preferencial tem preferência em receber a sua parte em relação ao acionista ordinário. Então nós podemos, nesse ponto, já dizer o quê? Que o acionista ordinário ele tem mais risco associado à ação dele do que o acionista preferencial, devido ao que o preferencial tem preferência nos fluxos de caixa, enquanto que o ordinário vem depois, numa lógica de mercado, tá? De empresa. Temos também as ações UNITs. O que são as ações UNITs? Nem todas as empresas têm os 3 tipos, tá? Antes de mais nada. As ações UNITs é um misto entre ações ordinárias, ações preferenciais e também bonificações. Então nós dizemos que pode ser tipo assim uma cesta, um pacote de ações. Uma ação UNIT, por exemplo, ela pode ter uma ação ordinária e 2 preferenciais ou vice-versa, e além disso bonificações. Volto a repetir, nem todas as empresas têm os 3 tipos de ações. Tem empresas, por exemplo, que só têm ações ordinárias. Por exemplo, empresas que estão no nível de governança que a Bovespa classifica como novo mercado. Elas são obrigadas a terem somente ações ordinárias, ações ON. Por outro lado, nós temos outras empresas que têm ações ordinárias e ações preferenciais também. Por exemplo, a Petrobras, que ela tem ações ordinárias, ON, e ações PN, preferenciais. E temos empresas que têm as UNITs, que são este misto que eu falei para vocês, ok? Bom, outras características. Geralmente a empresa tem um código de negociação, que é um código que é a identidade da empresa, mas a nível de ação.
A ação, ao ser negociada, ela tem 4 letras. Por exemplo, a Via Varejo, né? A ação dela é VVAR, é o código da empresa Via Varejo, tá? Quando esse código termina com o número 3, ele identifica uma ação ordinária. Quando esse código termina com o número 4, 5, 6, 7 ou até 8, ele identifica uma ação preferencial. E quando esse código termina com o número 11, ele identifica uma UNIT, uma ação UNIT. Não pode nem falar que é uma ação UNIT, né? Porque na verdade é um conjunto de ações. Pode ter ações preferenciais e ordinárias novamente, ok? Dentro dessa ação UNIT. E o código termina com o número 11 para identificar que é uma ação UNIT. Ok? Bom, outra características que nós temos, além que nós temos para a negociação, você preferencialmente elas são negociadas na bolsa em lote de 100 unidades. Então, por exemplo, eu quero comprar ações da Petrobras, ou da Via Varejo, ou da Magazine Luiza. Se eu der uma ordem com o código da ação com o final 3 ou 4 ou 5 ou 6, geralmente ela é negociada em lote. Essa negociação em lote é lote de 100 ações. Mas se tiver a letra F na frente, quando você coloca a letra F na frente, você entra no que nós chamamos de um lote fracionário, aonde que você pode, por exemplo, comprar uma única ação, 2 ações, 3 ações, ou seja, de 0 a 99 ações. Mas para isso, dentro daquele código de 4 letras, você tem que acrescentar, depois do número, a letra F de fracionário. Nós vamos ver isso hoje na plataforma, no Homebroker, da minha corretora, ok? Bom, as ações, elas preveem de tempos em tempos o que nós chamamos de proventos, né? O que vem a ser proventos? São dinheiros distribuídos em caixa para os seus acionistas. São ações, por exemplo, a empresa pode emitir mais ações e distribuir aos seus acionistas, tá? Pela proporção da participação de cada um. Tá? Temos também o que nós chamamos de desdobramento ou grupamento de ações. O que é um desdobramento de ações, também chamado de diluição? Por exemplo, quando a ação fica muito cara para o mercado, muito cara que eu falo em valor nominal, por exemplo, uma empresa começa a ser negociada a 10, 15 reais e vai sendo valorizada a ação dela, ela chega ali a patamar de 200, 300 reais, 400 reais. Como ela fica uma empresa muito difícil de ter liquidez, tá? Por quê? Porque o valor nominal de uma ação dela está muito grande, ela pode tomar a estratégia de fazer desdobramento, de diluição de ações. O que é isso? Por exemplo, se você tem uma ação de 300 reais, que vale 300 reais hoje, a ação, amanhã você pode iniciar o pregão, certo? Com 10 ações que vale 30 reais cada uma, que dá os mesmos 300 reais no total. Só que você passa de uma ação para 10 ações. Uma ação a 300 reais te dá o direito de ter 10 ações de 30 reais cada. Isso é desdobramento. Por exemplo, nos últimos anos nós vimos muito, a própria Magazine Luiza fez 2 vezes desdobramento, diluição. Tudo bem? Nos últimos 2, 3 anos. Bom, nós temos também
o grupamento. O que é isso? É o inverso. Uma ação, ela vai perdendo valor tanto que ela chega a custar centavos. A partir de um certo ponto que ela tem vários dias de negociações, valendo, tendo valor de fechamento em centavos, ou seja, abaixo de R$ 1, certo? E isso tem uma regra, tá, dentro do mercado. Ela é, inclusive, obrigada a fazer grupamento. Então é ao contrário do desdobramento. Se você, por exemplo, tinha 100 ações de 90 centavos cada uma, você pode passar a ter, certo? Uma única ação de R$ 90. Isso então é o exemplo do grupamento, tá? E a empresa pode fazer também, tá? Por opção dela. Mas é mais raro isso acontecer. A empresa fazer grupamento de ações por opção, ok? Bom, nós temos uma característica também que é o que nós chamamos de execução da operação, ou a ordem ser executada. O que é isso, Moisés? Execução da operação, a ordem ser executada. Isso é, por exemplo, eu entro hoje no meu Homebook e dou uma ordem de compra ou uma ordem de venda. Isso pode acontecer ou não, depende do valor que eu coloco para compra ou para venda, certo? Se isso não ocorrer, se essa ordem não for executada, não houve a execução da operação. Aí depois, ou você ajusta o seu preço para compra ou venda, ou você deixa para outro dia, certo? Então a execução da operação ela só se dá a partir do momento que a sua ordem de compra ou de venda ela é executada pelo sistema. Então eu coloco lá, vamos supor, um exemplo. A ação da Petrobras está a R$ 20 e eu coloco para comprar a ação da Petrobras a R$ 19. E aquilo ali fica durante o dia ou durante o quanto tempo você determinar na sua ordem. Tá? Pode ser diário ou até você cancelar. Ela vai ter a operação executada no momento que a ordem a R$ 19 for executada, ou seja, que eu comprar a ação. Pronto, isso é execução da operação. Temos também a liquidação da operação. O que é a liquidação da operação? A liquidação da operação é quando sai o dinheiro da sua conta. Ou entra o dinheiro na sua conta de uma venda. Sai numa compra e entra numa venda. Certo? Na maioria das vezes, a saída na compra ela é D mais zero. O que quer dizer isso? No dia que foi executado. No mesmo dia sai o dinheiro da sua conta. Ou D mais 1 ou D mais 3 também. Tá? O que é isso? Você executou hoje a operação, mas da sua conta só sai daqui 3 dias aquela compra. A mesma coisa pode ser na venda. Você executou hoje a venda, mas o dinheiro só vai estar liberado D mais 3. Já existem algumas corretoras que não têm essa regra mais. Elas executam, elas liquidam, elas disponibilizam o dinheiro para você, tanto na venda como na compra, para você continuar dando ordens de compra e venda. E por que isso? Porque elas são boazinhas, Moisés? Não, né, gente? Vamos lá, vamos cair na real. É porque elas querem que você faça o quê? Dê ordens de compra e venda. Pague corretagem. Tudo bem? Tá? Mas não são todas as corretoras que disponibilizam. Tá? Grandes bancos, por exemplo, se você vendeu para você comprar de novo, na maioria das vezes você tem que esperar os 3 dias, o D mais 3, para cair o dinheiro. Se você quiser usar aquele mesmo dinheiro, certo? Você tem que esperar o D mais 3 para a liquidação da operação. Então isso é uma característica importante de você ver
na hora de você escolher, por exemplo, a corretora ou a corretora ou banco para você operar ações, ok? Bom, nós temos também o que nós chamamos no mercado de classificações de empresas entre blue chips ou small caps. O que são empresas blue chips? São empresas grandes, empresas já consolidadas, que estão há muito tempo no mercado, tá? E principalmente empresas grandes. O que são small caps? Empresas pequenas, que começaram há pouco tempo, ainda não estão, na maioria das vezes, não estão nem no índice Bovespa, certo? Por que eu estou dizendo isso aqui na aula? Porque o comportamento do mercado brasileiro muda muito. As small caps, por exemplo, elas têm mais potencial de valorização, mas também tem um risco maior associado a elas. Enquanto que as blue chips, elas têm menos potencial de crescimento, de valorização, porque elas já chegaram ali, digamos assim, num ciclo de maturação do negócio, porém elas têm menos risco. Então fique ligado nesse negócio, tá bom? Se você gosta de ações, mas gosta menos risco, geralmente procure uma ação de uma empresa blue chip. E se você não gosta, busque small caps, se você gosta de risco, né, de mais risco. Mas, como eu ministro também o curso de análise fundamentalista, e a gente está ministrando várias lives aí, né? De 15 em 15 dias nós temos live, acompanhe as lives, porque lá você vai ter qual que é o passo a passo para você saber escolher uma boa empresa, tá? Sólida. E claro, gente, se você vai comprar um negócio, se você vai ser sócio, antes de mais nada, é o que eu falo, né? Dando um passo atrás, queira ser dono daquele negócio, queira ser sócio daquela empresa, principalmente quando você tem a estratégia de longo prazo nos seus investimentos em ações, tá? Para day trade ou swing trade, que são negociações rápidas, eu nem falo isso, né? Nem recomendo isso. Agora, se você quer para buy and hold, position, ou seja, para o médio e longo prazo, ficar naquela empresa, ser sócio dela realmente, então antes de mais nada você tem que querer, né? Além de, claro, estudar a empresa também, os setores e tudo mais, tá? Para você analisar o seu desempenho, tá? Quando você investe em ações, nós sempre indicamos como benchmark os índices de ações, tá? Você utilizar os índices de ações para você ver se o seu investimento em ações teve um desempenho melhor, igual ou semelhante ou pior do que esses índices de ações. E aí a gente sempre recomenda índice de ações. Por quê? Porque você está investindo em ações. A gente vê muita gente no mercado, certo? Fazendo errado. Comparando, por exemplo, investimento em ações com CDI, com títulos do governo, certo? Com IPCA. Não cabe essa comparação. Se você está investindo em ações, você tem que comparar com índices, como benchmark de desempenho, índices de ações. E aí nós temos, né, o principal, que é o Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, né, que ele é um índice desde 1968, é o mais antigo índice de ações no Brasil. Mas nós temos outros também, como IBX 50, IBX 100, que são as 50 maiores, as 100 maiores empresas. Ou outros, por exemplo, o ISE, que é Índice de Sustentabilidade Empresarial, que é um índice que engloba empresas que, em tese, têm uma pegada de sustentabilidade empresarial bem gerida, certo? Esses índices, todos vocês encontram no mercado, tá? E nós sempre
indicamos para que vocês façam a sua análise do seu retorno, do seu resultado, tomando por base esses benchmarks, são os índices de ações. Bom, um outro ponto, gente, muito importante é preço versus valor. Tá? Aqui é muito importante, prestem atenção. Preço é quanto você paga, valor é quanto você leva. Isso é um princípio básico dentro de finanças. Tá? Preço é aquilo que está sendo negociado, é o que você paga. Valor é o que você leva. E o que é valor? Expectativa futura de resultado dessas empresas trazida a valor presente. E, como eu já disse em aulas anteriores, o preço e o valor pode estar bem descasado dentro de uma empresa, nas ações de uma empresa. O que eu quero falar aqui? Ela pode estar tendo um preço muito abaixo do valor que ele deveria estar. Ou vice-versa, ela pode estar tendo um preço muito acima do valor que ela deveria estar. Moisés, como que eu acho o valor? O valor é o que muitas empresas de análise, muitas corretoras, que você encontra em relatórios, que é o que eles chamam de preço-alvo. Já ouviram falar isso? Preço-alvo? Em teoria, em tese, se for feito um bom valuation, ou seja, uma boa avaliação da empresa, objeto, aquilo é uma aproximação, uma estimativa do valor dela. Agora, eu sempre digo para todos que me seguem, façam seus próprios valuation. Pessoal, se você quer investir numa empresa para o médio e longo prazo, certo? Não tenha medo de entrar numa boa empresa depois de você analisar os fundamentos dela, que nós estamos vendo em análise fundamentalista. Ok? A gente fala muito sobre isso lá. Tá? E outra coisa, pessoal, cuidado com a questão do preço nominal. O que eu falo aqui? Porque eu ouço muita gente falar assim, nossa, mas a ação da empresa X está muito barato, está 90 centavos. Nossa, mas a ação da empresa Y está muito cara, está 120 reais. Não confundam. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse 90 centavos não quer dizer que o valor da ação está baixo. Pode estar alto, ela pode estar cara. Se você faz o valuation e vê que ela vale a 80 centavos e você está pagando 90, você está pagando mais de 10% a mais do valor dela. E do outro lado, se você deixa de comprar uma empresa que está com preço de 120 reais, mas tem um valor alvo ou um valuation dela de 140 reais, vocês também está deixando de ganhar mais de 10% de valorização possível, tendo em vista esse valor de 140 esperado. Entenderam isso? Isso é importantíssimo, esse ponto, tá? Porque eu vejo demais, principalmente as pessoas leigas. Elas compram as ações por causa do preço. Ah, tá R$1, tá R$2, tá muito barato. Ah, não, essa não, porque tá R$150, tá R$120, tá muito cara. Não é assim que analisa, ok? Se liga. Bom, nós temos também alguns custos associados às operações com ações. Quais são eles os principais? Por exemplo, corretagem. O que é a corretagem? É o preço que você paga a cada ordem que você dá para comprar ações. E aí não é a quantidade de ordem, e sim o número de ordem, na maioria das corretoras. Nós já falamos isso em lives anteriores, né, sobre finanças pessoais. Mas, quando nós falamos, por exemplo,
sobre bancos e corretoras. Vai lá na live e estuda. Mas nós temos corretoras hoje em dia que não cobra corretagem. Ou seja, você dá a ordem de compra, a ordem de venda e não paga taxa de corretagem. Isso é muito importante você ficar ligado. Porque se você está começando agora, você vai investir, né, fazer pequenos investimentos. Tá? E se você paga uma taxa de corretagem muito alta, você já sai perdendo, já sai desvalorizado o seu investimento. Imagine o seguinte, você compra R$100 de ações e paga R$20 de corretagem, ok? Quando você começa a valorizar a sua ação, a sua compra, o seu investimento, ele tem que ganhar no mínimo 20% só para você tirar a taxa de corretagem. Porque R$20 de 100 é 20%. Tudo bem? Então, eu sempre indico, se você vai começar aos poucos, com pouco, vá para uma corretora que não cobre corretagem. Ok? Temos também o que nós chamamos de emolumentos, que é uma taxa que a B3 cobra, que é de registro do histórico daquela negociação, certo? Do CPF que comprou aquela ação e tudo mais. Isso é uma taxa para ter esse registro, esse histórico, tá? Para guardar isso, tá? E nós temos também a taxa de custódia. Não é obrigatório, então tem umas corretoras que também isentam, tá? A taxa de custódia, ela é uma taxa para guardar os seus títulos, tá? Se cobra, aquelas que cobram, se cobra para guardar os seus títulos, de propriedade sua, mas o órgão tem posse, tudo bem? Então eles cobram uma taxa de custódia. Mas como eu disse, tem também corretoras que isentam o cliente de taxa de custódia. Imposto de renda. O que vocês acham que se paga com valorização da ação? Quando a sua ação valoriza, você paga de imposto de renda 15% para transações ou negociações que não seja de day trade. Negociação de day trade é aquela que você compra e vende a mesma ação no mesmo dia. Tudo bem? Para outros tipos de negociações, você paga 15% sobre a renda que você conseguir. Então, se você compra a R$100 e vende a 120, nesse valor de 20, se cobra imposto de renda de 15%. Ok? E é cheio de regras. E aí eu falo e indico. Se liga, tá? Sobre dividendo, você não paga imposto de renda, ok? Bom, o day trade, que é aquela negociação, tá, diária, que você compra e vende no mesmo dia, você paga um imposto de 20%. Porém, olha só agora, você tem uma isenção de imposto de renda de até 20 mil de vendas por mês. Se você vender até 20 mil por mês, você não paga imposto nenhum. Ok? Então, se você está começando, olha aí que negoção, não é verdade? Existe uma particularidade que toda vez que você vende e tem uma valorização, você teve uma valorização, não teve perda, tá? A corretora é obrigada, e aí é sistema, de cobrar um imposto de renda sobre a fonte, tá? E o que é esse imposto de renda retido na fonte? Ele é simbólico, é de 0,0005%. Mas esse aí, pessoal, é para te rastrear, para não perder seu CPF no milhões, bilhões de negociações que tem durante o dia, a semana, o mês.
Ou seja, é a Receita Federal te policiando. Então, se liga. Mas também nós podemos o quê? Compensar as perdas, os prejuízos no imposto de renda. Então, quando você tem perda, igual agora, por exemplo, né? Esse ano da pandemia, o índice Bovespa caiu 60%. O índice teve ações que caíram 90%. Então, quem estava posicionado teve uma perda muito grande. Eu, por exemplo, até hoje não me recuperei de todas as perdas que eu tive em ações, na minha carteira de ações, certo? Então, eu estou o quê? Compensando essas perdas com os ganhos. Até que os ganhos ultrapassarem as perdas. Aí eu começo a pagar. Então, se você vende uma ação ganhando 20 e vende uma outra perdendo 5, você faz a compensação e paga imposto sobre a diferença. Tudo bem? É isso que é compensação de perda ou prejuízo no imposto de renda. Ok, pessoal? Até aqui? Vamos lá. Estou aqui com a minha plataforma do Homebroker aberta. O que é essa plataforma? É a plataforma de negociações de ações da minha corretora. Elas se diferem, tá, gente? Mas aqui, ó, eu tenho um painel que é coisa minha, tá? É um book de ofertas que eu ponho aqui. São ações que eu estou posicionado ou que está no meu radar, que eu queira, por exemplo, possa estar querendo comprar. Tudo bem? Então veja que eu coloquei aqui, ó, no meu book 20 ações, né? Você pode colocar menos, pode pôr outras lâminas aqui, tá? Na tela. Isso aqui não é regra. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? Durante o dia, isso aqui fica piscando durante o dia de negociação, tá? Durante o horário de negociação. Essas ações, ó, isso aqui são empresas. Tá vendo aqui, ó? O que eu falei para vocês, ó? Isso aqui é uma empresa, a B2W Digital. Olha o código dela. BTOW3. O que esse número 3 está falando? Que é uma ação ordinária. Olha aqui a LAME, que é a Lojas Americanas. LAME4, que é uma ação preferencial. Tudo bem? Eu não tenho no meu radar nenhuma UNIT, tá? Mas nós temos UNIT com certeza. Taesa, por exemplo, que é uma empresa de energia, ela tem a 11, tá? Que é a UNIT. Bom, o que eu quero mostrar aqui para vocês é como você faz uma compra ou uma venda. Só isso por hoje. Você vem aqui e dá uma ordem, por exemplo, de compra ou uma ordem de venda. Vai abrir essa janela, ó. Isso em qualquer plataforma tem. Aqui eu estou querendo vender ou aqui eu estou querendo comprar. Então vamos supor, eu quero comprar. Vamos pegar uma aqui da plataforma para vocês entenderem. Eu quero comprar, por exemplo, uma ação da Gerdau Metal. Tá? Que aqui o código dela é GOU 4, GOAU 4. Aqui, ó. Ela já vem aqui, ó. 4 é a Gerdau Metal Preferencial. A 3 é a Gerdau Metal Ordinária. E tá vendo esse F na frente, ó? Tá vendo aqui? O F na frente do 4 aí? É o que? É fracionário. Então, o que eu quero mostrar aqui? Por exemplo, eu não quero fracionário. Eu quero comprar o quê? Ó, já vem aqui. Eu estou comprando Gerdau PN, que é o final 4. Quantidade já vem aqui no mínimo 100, porque o lote é de 100, tá? E o preço, 7,28. Aqui eu ponho o preço que eu quiser comprar. Então, por exemplo, eu posso jogar aqui 7,20. E validade, eu ponho hoje ou, por exemplo, até eu cancelar, ou até o dia tal. Eu posso estipular também uma data limite, tá? Mas eu vou pôr como hoje. Venho aqui, ponho a minha senha e envio a ordem. Essa ordem é enviada e fica lá esperando o quê? Aquela ação bater 7,20,
que foi o preço de compra que eu coloquei. Se bater e chegar em mim, dentro de uma fila, tá, de ordens, eu compro. Aí a ordem está executada. Ah, Moisés, mas eu não tenho como comprar 100 ações, porque daria o quê? R$ 720. Eu quero começar só com R$ 30. Ok, então eu coloco GOAU4F, que é fracionária, tá? E aí, ó, olha aqui o que já mudou aqui, tá vendo? Ó? A quantidade. Aí ela, a partir de uma. Então eu posso pôr 3 ações. Apenas 3 ações. Só que, o que eu quero chamar a atenção nesse momento? Vocês viram que mudou o valor aqui? É porque isso é um outro tipo de ação que é vendida. É um outro grupo negociando, que vai de 1 unidade até 99 unidades. Então é dentro desse grupo de ações fracionárias. Então eu chamo a atenção, por quê? Porque esse valor se difere do que é negociado como lote, tá, gente? É bem próximo, mas se difere. E ficar um pouco esperto, porque também no fracionário você tem menos liquidez. O que é menos liquidez? Menos negociações. Então, na hora de você precisar de vender, por exemplo, você pode ter menos liquidez, pode ter um risco maior. Mas isso é muito superficial. Então, eu indico, selecione uma boa empresa e vá comprando. Compra todo mês, 2, 3, até quanto você, né, puder. Ó, então você vê, eu pus ali 3, então eu vou pôr a 7,30 a ordem. Olha aqui, o total da ordem R$ 21,93, e aí eu digito minha senha e envio a ordem. Na venda é o contrário. Eu vou pôr o quê? Qual o preço que eu quero vender? E aí eu tenho que ter ação para vender. Existe um tipo de negociação chamada venda descoberto. Mas aí eu não indico aqui por enquanto, tá? Venda descoberto, só para vocês entenderem, é você vender uma ação antes de tê-la. Aí você está o quê? Você está apostando na baixa, porque você vende ela e espera ela baixar para comprar. Se você fizer isso no mesmo dia, ok. Você ganha sem ter dinheiro. Entenderam isso? Sem gastar o seu dinheiro. Agora isso é coisa de day trade. Tem que ter muita técnica, tá? Muito cuidado. Eu só estou dizendo aqui para vocês terem noção do que é isso, ok? Bom, pessoal, era isso aí que nós tínhamos para a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Aproveitem para deixar o seu like, compartilhar, marque seus amigos e inscrevam-se no nosso canal. Um forte abraço e até mais!